Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos neste nosso dia 26 de novembro de 2024. Nós, em nome da AME Serra Gaúcha, em nome do Centro Espírita Allan Kardec, recebemos a todos com muito carinho, com muita alegria, para mais uma noite de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e também, posteriormente, de uma irradiação online. Nós, hoje, teremos a apresentação da Carla com este tema, Não vos inquieteis. Antes de passarmos para a Carla, dizer a todos que ontem nós tivemos uma live maravilhosa com o Décio Iandoli Júnior, que está na TV AME Serra Gaúcha, e aquele link que eu passei serve para abrir. Quem não assistiu, assista, que foi maravilhosa. Também dizer a vocês que nós daremos início à quarta turma de pós-graduação em Espiritualidade e Saúde na Universidade de Caxias do Sul, em parceria com a AME Serra Gaúcha, a partir de abril de 2025. Então, se vocês quiserem participar ou souberem de alguém, é só entrar em contato conosco. Dito isso, vamos pedir, então, para a Jocélia, para ela fazer a nossa prece de abertura. Mestre Sublime Jesus, nosso amado amigo de todas as horas, que nunca nos abandonas, como tu mesmo disseste, que até o final tu estará conosco. Rogamos a tua presença em paz, em serenidade, em amor. Rogamos também a presença dos benfeitores designados para este trabalho desta noite, já agradecendo por tantas bênçãos que vamos receber, esclarecimentos com a palestra, e que nos sirva de roteiro de vida para que colocamos em prática tudo aquilo que formos esclarecidos ou relembrados. Que esta noite seja de muita luz, como sempre o é, e que a espiritualidade maior conduza a Carla, conduza a Samira, ou quem for fazer as vibrações, e que todos nós estejamos com pensamento no alto, com homogeneidade, em uníssono, para aumentar a força desta corrente. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos passar a Carla para apresentar este tema, Não vos inquieteis, solicitando a todos que permaneçam com o microfone fechado para evitar a microfonia. Carla, bom trabalho. Obrigada, Samira. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo, aos amigos que nos recebem sempre com muito carinho, da AME Serra Gaúcha e da nossa Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, que todos possamos, assim, harmonizados pela prece, nos sentirmos acolhidos, envolvidos e gratos pela presença desses bons amigos espirituais. Não vos inquieteis. Nós andamos muito inquietos ultimamente, não? Com as notícias que chegam, com todas as nossas preocupações, inquietos com o final do ano, inquietos com o próximo ano que está chegando. Nós somos inquietos por natureza. E o que Jesus queria dizer para nós quando nos traz esta orientação? Não vos inquieteis. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, itens 6 e 7, que nós trouxemos para reflexão, o título desses itens é Observai os pássaros
do céu, né? Mas o não vos inquieteis nos inspirou porque está no texto, nas palavras do mestre, que vem no que a gente encontra, né, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 28, mais ou menos, né? São vários versículos em que ele vai dizer isso, em que ele diz: por que andais vós solícitos pelo vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Então, o mestre desenvolve ali, explicando para eles que eles não precisavam se inquietar com estas coisas do mundo, com essas nossas preocupações, muitas vezes superficiais, não? Não, mas a alimentação não é superficial. Então, nós não devemos nos preocupar como, o que fazer para nos alimentar, e aí nós vamos ver, ao longo do nosso estudo, que não era exatamente neste sentido que ele estava falando para nós. Então, o item 6 começa dizendo assim para nós: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso coração, aí está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Então vejam aqui, ele começa nos alertando para a nossa grande preocupação em acumularmos, em guardarmos, muitas vezes, coisas que nem nos são necessárias. Termos apenas pela nossa satisfação de olharmos algo dentro da nossa casa e podermos dizer assim, é meu, eu possuo. Então, a que ele está se referindo aqui? A esse sentimento de posse que nós temos tanta necessidade em relação às coisas materiais. Nos é proibido adquirir? Não, em hipótese alguma. Ele nos traz uma reflexão ao equilíbrio daquilo que nós desejamos, materialmente falando. Não é? Então, quando ele diz, qual a necessidade de nós acumularmos tanto? Nós vamos levar conosco todas essas coisas materiais? Não. Às vezes, a própria satisfação de termos adquirido por conta do nosso esforço, do nosso trabalho, ao despertarmos no mundo espiritual, essa satisfação se transforma em decepção. Porque muitas vezes nós observamos que aqueles que ficaram já se desfizeram daquilo que foi tão importante para nós, e para aqueles que ficaram, não tem valor nenhum. Nem o valor sentimental de dizer assim, mas era da mãe, era do pai, era da avó, vou guardar. Não, isso não serve para nada. Está aí só para acumular poeira, eu vou ter que limpar, vou ter que cuidar, passa adiante. Às vezes, não há nem a preocupação de doar aquilo para alguém que realmente vai fazer bom uso. Às vezes, simplesmente é descartado como se fosse algo inútil, como se fosse um lixo que estivesse dentro da nossa casa. Né? Então, é essa reflexão que Jesus estava convidando
aqueles que o estavam escutando que se preocupasse. Mas quanto que comer? Por quê? Ele diz ali que não deveríamos nos preocupar com o que comer. A situação daquelas pessoas era realmente muito difícil. Eles pagavam impostos altíssimos. E aqueles que não pagassem eram perseguidos, nós sabemos disso, né? Tinham tudo o que possuíam, que não era muito, tirado da sua vida. E havia essa preocupação, às vezes não tinham o que comer. Então, Jesus, obviamente, os orientava para que eles não se preocupassem tanto, porque Deus iria prover, iria dar um jeito, como se diz, né? Nós, na nossa caminhada, sempre descobrimos uma forma de resolver as nossas dificuldades, porém, nem sempre é aquela que nós gostaríamos que fosse, mas é aquela que nós precisamos no momento para a nossa evolução. Ontem, quem assistiu o Dr. Décio ontem vai lembrar que ele disse algo mais ou menos parecido, quando ele disse assim: atualmente nós não nos preocupamos apenas com o pão e a manteiga, nós sofremos pela geleia, né? Ele usou esse termo, assim, nós sofremos pela geleia. E Chico Xavier já dizia isso. Hoje se sofre muito mais pelo supérfluo do que pelo necessário. Então, o pão já estaria de bom tamanho, né? Mas aí a gente quer aquela manteiguinha, aquela margarina, né? Para passar no pão. E aí a gente disse, mas quem sabe uma geleia? Quem sabe um queijinho? Não é verdade? Então vejam que nós estamos sempre querendo algo mais, que muitas vezes não nos é necessário. É prazeroso? É. Mas se eu atualmente não tenho condições para ir além do pão, por que eu vou me inquietar com isso? Eu tenho que ser grata pelo pão que eu tenho ao meu alcance. Vamos lembrar do óbolo da viúva. Por que Jesus faz referência que aquela doação dela tinha muito mais valor do que aqueles que separaram algo em casa para oferecer? Porque ela só tinha aquelas moedas e ela deu a única coisa que ela tinha. Ela não se preocupou, ela não se inquietou em ficar sem aquelas moedas. Então, muitas vezes, nós nos inquietamos com aquilo que vai além da nossa necessidade. Então, quando ele diz, né, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Aquilo que nós valorizamos demais é onde está o nosso coração, é onde os nossos sentimentos estão voltados. Um sentimento de adoração, um sentimento de posse, um sentimento de inveja, um sentimento de egoísmo. Muitas vezes ali, o nosso coração está nessas situações, nesses sentimentos que trazem o quê? Ferrugem, que trazem danos, que fazem com que nós nos sintamos assim corroídos muitas vezes, né? Por esses vermes que nos trazem tantos problemas, tantas dificuldades de colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, porque o nosso tesouro está relacionado com os nossos sentimentos extremamente materialistas e egoístas. Então, quando Chico Xavier dizia para aqueles que o ouviam assim: o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, superou o amai-vos uns aos outros como a si mesmo. E às vezes nós tínhamos uma certa dificuldade de entender o que ele dizia. E aí ele explicava, né? Por quê? Quando Jesus diz amai-vos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Neste amar a nós mesmos é fundamental, mas muitas vezes nós nos amamos em função de que tudo aquilo que nós queremos é conveniente para nós.
E o outro, será que eu estou amando, olhando apenas aquilo que me convém? Então eu me amo, mas eu tenho que amar o próximo. Mas se aquilo que eu quero para mim não é bom para ele, o problema é dele. Então eu já não estou o amando da mesma forma como eu deveria. Então por isso que Chico diz, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, era diferente porque o amor de Jesus era incondicional. Não via conveniências, não era um amor egoísta. Ele não se preocupava em amar o outro como ele se amava apenas por aquilo que o convinha. Não. Ele nos ama independente se nós somos agradáveis ou agradados por ele, se nós estamos concordando com o que ele ensina ou não, ele simplesmente nos ama. Então, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, vai além de amar uns aos outros como a si mesmo, né? O nosso amor por nós, muitas vezes, ele é egoísta, ele é interesseiro, ele é um amor conveniente. Então, nós temos que saber diferenciar. Então, quando nós amamos os nossos tesouros materiais de uma forma tão egoísta, tão possessiva, nós perdemos a capacidade de amar o outro como Jesus nos ama, porque nós não sabemos compartilhar, nós não conseguimos dar o pouco que temos, mesmo que isso signifique, em determinado momento, ficarmos sem nada. Então, onde está o teu tesouro, também está o teu coração. E mais adiante, ele vai nos dizer, né? Qual dentre vós, o que pode, com todas essas inquietações, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? O que era um côvado? Era uma unidade de medida na época que não chegava nem a 1 metro, né? Ficava ali em torno de 66 centímetros, ou seja, a gente nem conseguiria aumentar muita coisa com tanta preocupação na nossa vida, tanta inquietação. Mas, a princípio, isso iria contra a lei do trabalho, que é uma lei divina, é isso que Jesus está nos dizendo? Não, obviamente que não era isso. Então, ali ainda no capítulo 6, ele segue dizendo assim, ó, por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira ervas do campo, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então, aqui, se nós pararmos para pensar, falamos na questão do alimento, né? Que muitas vezes nos preocupamos com o que vai além da nossa fome. E o vestuário é praticamente a mesma coisa. Nós queremos aquela roupa que vai combinar com o sapato, a calça que vai combinar com a blusa, com o colar, com o relógio. E aí a gente pensa, há necessidade de tudo isso? Feliz daquele, né, que tem uma roupa para vestir. E nós muitas vezes nos preocupamos com uma aparência que é desnecessária. Nem aqueles que convivem conosco e que nos amam, que são amigos, que sabem muitas vezes da nossa situação, não estão preocupados se a minha roupa é de grife, se a minha roupa está na moda, se a minha roupa está combinando. Se eu vou fazer um trabalho na casa espírita, eu não tenho que me preocupar tanto com isso. Não sou eu que estou me expondo. Eu estou lá apenas como um instrumento para levar a mensagem do Cristo. Obviamente, estarmos higienizados, com uma roupa limpinha, isto dá uma sensação de bem-estar para aqueles que estão lá. Porque também a gente chegar de qualquer jeito, né, como quem
acabou de acordar, como se diz, com a cara amassada, a gente chegar para fazer um trabalho, dá uma sensação de pouco caso, não é verdade? Então, a higiene do corpo, a nossa aparência, tem influência? Tem. Né? A nossa postura, a nossa linguagem corporal interfere também naquilo que nós vamos dizer. Mas isso não significa que cada dia que eu vou na casa espírita eu tenho que passar na loja primeiro para comprar uma roupa nova, um sapato novo. Nós não precisamos disso. Como não precisamos disso para o nosso trabalho. Porque, como disse Jesus ali, por mais que nós busquemos o melhor ou o mais bonito vestuário aos nossos olhos, jamais nós vamos encontrar a beleza plena que Jesus coloca na natureza que está ao alcance de todos nós. Então, essas inquietações nós podemos deixar de lado. Nós não devemos nos preocupar tanto com isso, né? Com o que é superficial. A minha veste interior, como que eu estou usando? A minha roupa espiritual, como que eu estou me vestindo dos meus sentimentos? Eles são de um tecido bonito, agradável ao toque, ao olhar de alguém? Eu consigo passar pelo meu olhar, pela minha fala, pelo meu sorriso, a veste espiritual que eu estou usando? Ela é suave? Ela tem um perfume agradável? Ou eu apenas me preocupo e me inquieto com a minha aparência física, né, externa? Então, são essas inquietações que Jesus falava para nós. E ele dizia: não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Então, quantas vezes, não lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essas passagens lá no capítulo das nossas aflições, sejam dessa existência ou das anteriores. Então, lá está, né? Muitas vezes alguém que está andando tem um exemplo dessa história e sente sede e cai de sede, cai ali e ninguém o ajuda. E aí ele recebe aquela intuição, levanta e segue por esse caminho que alguém irá te alcançar. Um copo com água. Mas no seu orgulho, muitas vezes ele não percebe que recebeu ajuda. Então, muitas vezes, as nossas inquietações por aquilo que nós basicamente necessitamos, elas acabam acontecendo para que a gente lembre que tudo que nós temos, Deus nos provê. Ele nos mostra. Não te inquietes. Eu sei do que tu estás precisando, mas eu preciso que tu tenhas humildade para reconhecer que eu posso te ajudar. Pedi e obtereis. E às vezes nós não queremos o pouco, não? Hoje até conversávamos sobre isso na Casa Espírita em relação às doações, muitas vezes, que a gente faz, e às vezes as pessoas batem na nossa porta e pedem, e a amiga estava comentando que alguém bateu na porta e ela juntou alguns alimentos para doar, e a pessoa pegou aquele pacote de macarrão e disse: eu não gosto dessa marca. Vejam, né? Não é que aquele que está nos pedindo, nós não devemos nunca pensar assim, quem está com fome, qualquer coisa serve. Não é nesse sentido. Mas é porque se Deus está provendo, colocou alguém no caminho daquela pessoa que se dispôs a doar, mesmo que aquele alimento não agradasse, qual deveria ser a postura? Muito obrigado. Se aquele não serve para ele, ele leva e doa para outra pessoa que está precisando. Então, muitas vezes Deus nos deixa passar essas necessidades para que nós tenhamos humildade de sermos gratos por aqueles que nos ajudam.
e de reconhecermos que se surgiu alguém para nos estender a mão, é porque Deus assim achou que nós éramos merecedores dessa ajuda. Então, nós temos que, pensando assim, jamais deixar de fazer a nossa parte. Por quê? Porque trabalho é lei divina, é lei natural, é lei imutável. Está lá no Livro dos Espíritos. Primeira questão sobre isso, 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Veja, se aumenta as necessidades, também aumentam a sua possibilidade de gozar, usufruir daquilo que ele está conquistando. Significa que o que se conquista não é proibido. Aí voltamos à questão da geleia, não é verdade? Mas nós não devemos trabalhar excessivamente, muitas vezes perdendo a nossa saúde em função apenas daquilo que nós podemos usufruir. Eu estou perdendo a minha saúde. E como diz o ditado, né? Passamos muitas vezes perdendo a nossa saúde para ganhar dinheiro e depois gastamos o dinheiro para recuperar a saúde. Então, isso é natural. Por quê? Porque nós não temos equilíbrio suficiente para entendermos isso. Então, vejam que nós vamos trabalhar sempre. Jesus, quando questionado sobre trabalho, que foi que ele respondeu? Meu pai trabalha até hoje, eu sigo trabalhando. Então, todos nós. Mas nós, como espíritos evoluídos, vamos trabalhar? A vida, o universo não para. A necessidade do trabalho pesado, muitas vezes mais sofrido, como nós, ainda que no mundo de expiações e provas nós realizamos, obviamente que num mundo superior nós não teremos tanta necessidade. Cada um conforme as suas obras, dependendo da morada onde estivermos, este trabalho será mais leve, conforme a nossa evolução, né? Isso também se dá às nossas necessidades. Nós vamos cada vez mais nos desprendendo desses prazeres no mundo. E vejam o que ele coloca ali. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então vejam que o espírito não para de trabalhar. A gente desencarna e segue trabalhando. Ninguém fica sentado na sua nuvenzinha preferida lá, olhando a paisagem, né? Olha lá como a terra é bonita, né? Não. Até podemos ficar? Podemos. O nosso livre-arbítrio é respeitado, mas vamos retardando a nossa evolução. Então, quanto mais nos dedicarmos a aprendermos, mais nós vamos progredindo. Então, ali, por que nós trouxemos uma imagem, né, de artesanato? Por quê? Mas o artesanato também é algo que traz dinheiro, sim, mas pode ser uma atividade que alguém exerce não apenas para ganhar dinheiro, mas pelo prazer, até mesmo para aliviar as tensões de um dia de trabalho. Então, se dedica a uma arte, aprende uma música, e pode ter utilidade nisso? Pode. Pode aquilo que está aprendendo ensinar para alguém. Pode até mesmo que esta arte sirva de trabalho para alguém que no momento está desempregado. Então vejam que nós aprendemos a viver em círculo. Por que em círculo? Porque em círculo significa que nós estamos num processo evolutivo de colaboração. Então, isso vem muito quando a gente lê sobre a história da humanidade, que quando se descobriu o fogo, aprendemos a viver em círculo, em torno do fogo. Ainda há pouco estávamos falando sobre receita, sobre cozinha, não é em torno de uma mesa que muitas vezes nós temos os momentos mais agradáveis da nossa vida, conversando em família, aquele alimento que foi preparado com carinho, ali nos trazem os melhores momentos da nossa vida. Estamos muitas vezes, a mesa pode até ser quadrada,
pode ser retangular, mas, se nós olharmos, estamos ao redor, estamos ali unidos em processo de compartilhamento. Então, estarmos no mundo significa estarmos compartilhando e doando aquilo que nós recebemos para alguém que precise aprender conosco. Uma atividade de evangelização na casa espírita não é remunerada, mas é trabalho. Estamos compartilhando aquilo que nós estamos aprendendo e vamos deixar o legado para aqueles jovens e aquelas crianças que irão seguir na construção e na manutenção dessa casa espírita. Então, todo o tempo, se nós olharmos, nós estamos trabalhando, desde que, obviamente, não sejamos preguiçosos, né? Então, vejam que a importância desse nosso estudo aqui. Nós estamos aqui colaborando uns com os outros, estamos aprendendo, estamos trabalhando o nosso processo de raciocínio, estamos trabalhando a nossa inteligência, estamos trabalhando a nossa moral, a nossa maturidade espiritual. Então, estamos realizando aqui também um trabalho para a nossa evolução. Então, vejam que nós, se olharmos para todo o processo da criação, vamos sempre encontrar ali o trabalho. Por isso que tudo aquilo que Jesus falou de não nos inquietemos, não está em contradição com a lei divina, né, do trabalho. Muito pelo contrário, ele quer apenas que nós tenhamos equilíbrio naquilo que nós desejamos conquistar materialmente para a nossa vida. Então, aqui, ó, no livro Roteiro, na psicografia do Chico Xavier, conforme primeira edição, lá no capítulo 17, que trata de Evangelho e Trabalho, Emmanuel diz assim para nós: pessoas convertidas ao Evangelho se consagram inteiramente ao serviço, com o objetivo de amparar os companheiros necessitados. Espalham-se aprendizes da Boa Nova nas atividades da indústria, da agricultura, das artes, das ciências, da instrução e do comércio, da enfermagem e da limpeza pública, disputando recursos para o auxílio nos associados de ideal, na servidão ou na indigência, no sofrimento e nas prisões. O trabalho passa, então, a ser interpretado por bênção divina. Paulo de Tarso, transferindo-se da dignidade do sinédrio para o duro labor do tear, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém e garantindo, por esse modo, a sua liberdade de palavra e de ação, é o símbolo do cristão, que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. E até hoje, honrando no trabalho digno a sua norma fundamental de ação, o cristianismo é a força libertadora da humanidade nos quadrantes do mundo inteiro. Então, vejam a beleza, né, desse parágrafo que Emmanuel nos traz. Aliás, fica a dica aqui, porque esse texto no livro Roteiro é muito lindo. Ele vai falar exatamente desse processo de evolução, né, do cristianismo através do trabalho e do quanto trabalhar no início, antes de Jesus, o quanto era vergonhoso. Havia os escravos, né? Se nós olharmos lá o próprio povo no Egito, escravizava o povo hebreu, então eles não trabalhavam, tudo era feito por estes povos mais humildes, que eram escravizados ali. Então, isso com o cristianismo, nós vamos descobrindo o quanto o trabalho é importante, e em todas as atividades do mundo, há aqueles que trabalham e vão auxiliando com os seus recursos para que a boa nova possa ser construída, assim como na casa espírita. Nós não contribuímos, precisamos contribuir. A casa precisa pagar a água, pagar a luz, pagar a limpeza, pagar a estrutura física daquela casa. Não se cobra nada, obviamente que não, mas aqueles que colaboram espontaneamente
estão auxiliando para que essa necessidade financeira atenda às dificuldades das estruturas religiosas. É necessário isso. O que nós não podemos fazer é explorar, usar daquilo que é de Deus para explorar aquilo que é dos homens, né? No sentido assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós não podemos, em forma alguma, explorar aquilo que é de Deus, justificando o abuso de impostos, de cobranças, de taxas daquilo que é de César. Cada um na sua respectiva competência. Então, temos que cumprir com os nossos deveres dentro da sociedade, dentro da nossa profissão, dentro da nossa religião, sabendo que todos, neste nosso mundo, onde o pragmatismo é material, precisam, obviamente, das necessidades materiais. Então, eu preciso ter uma casa espírita com todo luxo? Não, não preciso. Mas eu sei que eu preciso manter a estrutura básica daquela casa. Como já dissemos, a água, a luz, né? É básico para se manter uma estrutura, para que uma casa funcione, certo? Então, ele traz o exemplo ali, exatamente, do Paulo de Tarso, após ser convertido, né? Saulo ser convertido a Paulo, ele vivia uma vida ali tranquila, no sinédrio, e passa a tecer tapetes para que ele não se torne peso para ninguém. Então, ele, com o seu trabalho, arrecadava dinheiro para fazer as suas viagens, para a construção das igrejas em que ele formou, para que ele pudesse escrever as cartas que ele ia enviando para todos os lugares onde não era possível ele estar sempre presente. Então, tudo isso nos prova que o cristianismo, aquele que exerce a sua missão de um divulgador do evangelho, ele não precisa ser peso nem sacrificar ninguém para isso. Ele, com o seu trabalho, ele pode muito bem, de moeda em moeda, construir aquilo que lhe for permitido. E jamais dizer assim, eu ganho pouco, eu não posso ajudar. Sempre nós temos que fazer. Eu não posso dar dinheiro, mas eu posso dar a minha mão de obra. Eu sei fazer um tricô, um crochê, um bordado, uma comida, sei fazer, então eu vou fazer, vou contribuir, vou enviar o meu trabalho manual para o Berechó, vou me oferecer para trabalhar na confecção de cestas básicas, ou eu vou lá no dia em que estão sendo doadas marmitas, vou trabalhar, vou descascar um alimento, um legume, vou ajudar a preparar, vou lavar uma louça. Então, sempre há o que fazer, basta que nós tenhamos boa vontade para isso. Ali, então, ainda no item 6, Jesus segue dizendo assim: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Ué, mas o que Jesus queria dizer com isso? A cada dia basta o seu mal. A cada dia as nossas preocupações. Não precisamos nos inquietar, perder noites de sono, o que eu vou fazer amanhã, o que eu preciso ganhar amanhã para que eu possa continuar mantendo, por exemplo, meu padrão de vida. Calma, confia na sua capacidade, confia no amparo divino. Como que eu vou fazer isso? Buscai primeiramente o reino dos céus. É mais importante que eu me preocupe em estar conectado, manter a minha espiritualidade em dia, do que eu me preocupar qual a roupa que eu vou vestir amanhã. Mas eu não vou ter dinheiro para botar a gasolina, vou a pé, vou de ônibus, vou de bicicleta, mas não preciso me preocupar tanto com isso. Eu sei que alguma solução vai aparecer, porque eu confio
naquele que me criou. Então, nessas inquietações, nós trouxemos aqui uma história do livro Entre Irmãos de Outras Terras, que eu vou apenas contar rapidamente para vocês, que é por título Inquietação, né? Na psicografia do Valdo Vieira. Então, este livro é de autores diversos, na psicografia do Chico e do Valdo Vieira. E ele começa dizendo que havia um homem robusto, inteligente, que, contudo, assim que ele adquiriu algum dinheiro, esqueceu de si mesmo. Ele não tinha mais tempo para as refeições, porque ficava só preocupado em lucrar. Não dormia mais, estava sempre de sobressaltos, não cuidava muitas vezes da própria higiene, porque estava ali com o tempo inteiro dedicado a golpes financeiros, inclusive, tentando burlar, como se diz, né, um imposto. Não mais havia com ele distrações sadias, porque ele não queria gastar o dinheiro que ele estava ganhando, então ele não fazia nada além do que ganhar dinheiro, do que trabalhar. Não tinha mais amizades, as amizades que o rodeavam, cercavam, eram apenas aquelas que tinham interesses em tirar ou pedir algum dinheiro a ele, né? Então, este homem, tão preocupado, tão inquieto pelo ouro, pela posse material do vil metal, como se diz, né? Certa noite, estava sozinho, encontrou uma tempestade pelo caminho e acabou sufocado por um rio, uma cheia inesperada, quando justamente ele estava indo cobrar um devedor de uma conta que tinha sido esquecida de ser paga, e ele saiu no meio daquela tempestade para cobrar essa conta. E aí houve uma enxurrada, houve uma enchente, e ele foi levado pelo rio e acabou desencarnando. Muito antes do tempo assinalado, nos diz Valérium, o espírito que trouxe essa mensagem. Compareceu vencido aos tribunais da morte para saber, chorando, que preservara o ouro apaixonadamente, mas perdendo a si mesmo. A Carla saiu, caiu a internet dela. Vamos ver se ela vai voltar. Deve ser a tempestade que está se anunciando no Rio Grande do Sul. Ela já voltou. Caiu aqui. Nós percebemos, Carla, pode continuar. Eu não sei até onde vocês escutaram a história, mas só para que a gente possa deixar claro aqui, a preocupação deste homem era única e exclusivamente o dinheiro, perdeu a si mesmo, como se diz, né? Ganhou o mundo, mas perdeu a sua alma. Então, o alerta que o Espírito faz a nós é cuidado com o zelo que nós temos pelas posses materiais, porque, como dissemos no slides anteriores, né? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação, né, Samira, rapidinho, para que a gente possa continuar. Não entrou? Entrou. Está entrando, sim. Tá, ok. Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo que estamos estudando, o item 7, ele vai nos dizer assim: não se deve, portanto, ver nessas palavras, as palavras do Cristo, né, mais do que uma poética alegoria da providência que nunca deixa o abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem.
Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz por intermédio da consciência que o advertia. E Deus lhe deixa sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Então, muitas vezes é isso mesmo, né? Essa nossa adoração, essa nossa preocupação excessiva com o material nos leva a sofrimentos que, se nós tivéssemos mais equilíbrio ante as nossas escolhas, valorizássemos mais os sentimentos mais puros, valorizássemos mais a família, valorizássemos mais a presença de Deus em nossa vida, que o nosso olhar observasse todas as bênçãos que temos ao nosso redor, de tudo aquilo que nós já possuímos, seríamos mais gratos e menos egoístas e menos ambiciosos, né? De uma maneira tão desmedida. Então, é nesse sentido aqui que esta reflexão do não vos inquietei nos convida. Será que nós nos consideramos felizes e gratos por tudo que nós já temos? E quando nós dizemos tudo, alguns vão de pensar assim, mas eu não tenho tudo isso. Mas tudo que nós temos é o tudo que Deus nos permite para que nós possamos olhar e dizer assim, muito obrigado, Senhor. Se é isso que eu preciso ter, é com isso que eu vou caminhar para a minha evolução. Vou me esforçar de forma equilibrada para que eu possa melhorar, se assim for do meu merecimento e da tua vontade. Então, é esse olhar, né, que nós temos que ter de gratidão, porque nós já temos um mundo à nossa disposição. E segundo Chico Xavier, nós nascemos naquela região que se faz necessário, inclusive, os elementos para a nossa saúde. E às vezes nós não sabemos olhar para aquela erva, para aquela planta, para aquele alimento que vai nos acrescentar muitas vezes uma solução para uma dor, para uma doença, e que às vezes um remédio que pode ser caro, que não está ao nosso alcance, está disponível na natureza. Então, esse nosso olhar de gratidão por tudo que Deus nos dá é que deve ser o que nos conforta e não o que nos inquieta. Para finalizar, uma mensagem do livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz, psicografado pelo Antônio Baduy Filho, um excerto do capítulo 298, que trata deste item do Evangelho, que ele diz assim, é certo que não se deve olvidar, né, esquecer a previdência quanto ao futuro. Contudo, não permita que essa preocupação escravize ao materialismo insensato. Garanta a sobrevivência material agora e depois, mas também dê a importância devida ao aperfeiçoamento espiritual. Não tenha medo, nem se inquiete diante dos dias vindouros. Trabalhe, realize o bem, mantenha a fé na providência divina, faça a sua parte e o restante é por conta de Deus. Que possamos assimilar, degustar essa mensagem e serenar o nosso coração. Que tudo Deus sabe, Deus provê e Deus entende. Muito obrigada por hoje. Obrigada, Carla, por essas reflexões que nos fazem realmente buscar o que é importante na nossa vida e não
nos escravizarmos ao supérfluo. Nós agradecemos, vamos então agora interromper a gravação para seguirmos com a irradiação.